Em Moçambique, nós temos a maior parte da população jovem e estes são obrigados a ter um papel muito importante no desenvolvimento do país. Mas, como somos um país próspero e cheio de recursos atualmente devido à descoberta de vários recursos em Moçambique, somos obrigados também a ter maior empenho e maior força de trabalho para conseguir realmente explorar os recursos e ter determinadas oportunidades de forma sustentável. E temos a certeza também que não somos um país perfeito, mas enfrentamos também diversas dificuldades. E no meio dessas dificuldades existem que os jovens sejam cada vez mais participativos, mais dinâmicos e assumam uma posição proponente para conseguir criar soluções. Por isso, nós hoje vamos dialogar acerca da participação cívica e tenho aqui a participação de jovens que estão ativamente no movimento juvenil a trazer as suas ideias, a trazer as suas concepções para contribuir cada vez mais para o desenvolvimento de Moçambique. E exige que os jovens hoje estejam ligados a todas essas soluções de forma criativa e consigam resolver esses problemas olhando na sua globalidade e criando soluções que realmente mudem a vida das comunidades ao longo do nosso Moçambique. E por isso também tenho um painel de luxo, digamos, que estamos aqui hoje. Começo por apresentar a Iram Yats, do Global Shapers Community, que está aqui hoje comigo para falarmos acerca dessa participação dos jovens. E temos também o Oliveira Stoy, que é advogado e investigador. E vou começar por refletir um bocado acerca da primeira pergunta, que seria para ti, Oliveira, como um jovem dinâmico, como um jovem que está à procura de trazer soluções aqui para Moçambique, como um jovem que quer participar e quer deixar a sua voz. Realmente gostaria que explicasse aos nossos telespectadores qual é o papel dos jovens e que importância eles desempenham na sociedade como geradores de mudança. Oliveira, sinta à vontade. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que nos foi formulado para, junto deste painel de luxo, discutir sobre questões fundamentais da nossa sociedade. Referir que discutir sobre o papel da juventude, o papel dos jovens na geração de mudanças, é refletir sobre uma das questões mais essenciais da democracia participativa, uma das questões mais essenciais dos direitos, liberdades e garantias fundamentais e uma das questões mais essenciais, evidentemente, do Estado de Direito democrático. E, do meu ponto de vista, a resposta à questão sobre qual o papel da juventude ou o papel dos jovens na geração de mudanças passa necessariamente por alguns pressupostos. Em primeiro lugar, julgo necessário, porque estamos numa sociedade corrida, numa sociedade de alguma forma muito agitada e os jovens muitas vezes são distraídos por pequenitas coisas e é importante, na minha humilde opinião, que o jovem pare acima de tudo. Para perceber o seu papel na sociedade moçambicana, é importante que o jovem pare e se redefina como jovem dentro do Estado moçambicano, como jovem dentro da sociedade moçambicana. E esta paragem significa parar tudo que lhe distrai e concentrar-se na descoberta e na capitalização dos seus talentos.
Porque cada um de nós, está claro, cada um de nós tem seus dons, tem seus talentos. E muitas vezes as pessoas não exploram as suas potencialidades, os seus talentos, por conta da distração, por conta da dispersão. Então é importante que o jovem pare, reflita e faça esse exercício, essa pesquisa de autodescoberta e potencialização dos talentos que possui. E de seguida, passar a assumir uma postura de crítica ativa, ou seja, uma crítica que não só se reconduz a simples discursos ou a simples abordagens, mas uma crítica que passa pela criação do trabalho, pela invenção do trabalho. Isto é que faz a juventude, isso é que gera a mudança, porque a juventude é que detém esta força. Então, enquanto jovens, é importante potencializar e é importante explorar as suas potencialidades dentro da sociedade moçambicana, e significa que o jovem passa a assumir uma postura ativa, e eu chamo isso de crítica ativa ou crítica revolucionária através do trabalho, não simplesmente através de simples discursos, mas através do trabalho. O trabalho por si tem que falar, e significa que o jovem sai do absentismo, ok? Para uma atitude, para uma postura de proatividade, de muito trabalho, de empenho, de iniciativa, etc. É isso que faz a juventude. Obrigado. Ok, muito bem. Como ficou bem dito, temos que explorar as potencialidades, explorar as capacidades acima de tudo dos jovens. Não menos, não vou fugir muito também, Iram. Vamos estar nesta linha de abordagem, e sei que o Global Shapers tem muito disso, de incentivar a participação dos jovens na sociedade, e queria saber como é que olha para essa questão de geradores de mudança e como é que eles podem participar e qual é o seu papel. Okay. Bem, eu concordo com tudo que disseste, mas também os jovens precisam de mais reconhecimento cá na nossa sociedade. É algo que eles normalmente não têm, e vários dos jovens querem participar mais só por falta desse reconhecimento e por não ter um estatuto de voluntariado. Eles não sentem que o papel que eles fazem na sociedade é importante. Não sentem que eles fazem esse impacto. E isso é algo que nós também no Global Shapers estamos a tentar mudar, como temos vários projetos que engajam jovens e também ajudam a empoderar os jovens moçambicanos. Ok, muito bem. Oliveira, nessa questão do empoderamento da juventude, sente que as instituições hoje em dia estão a trabalhar para esse empoderamento da juventude, e o que é necessário relativamente? Como é que nós consideramos, ou quando é que nós consideramos um jovem realmente empoderado para participar? Bom, eu penso que o empoderamento parte da educação. Okay. A formação do homem conta muito no empoderamento, ou seja, o Estado em si tem que assumir um papel proativo na formação do cidadão. Okay? Entrando na dimensão dos direitos humanos, e repare que aqui mexemos ou fazemos referência de alguma forma aos direitos econômicos, sociais e culturais, que estão ligados ao direito ao trabalho, direito à educação, direito à iniciativa, ou direito ao acesso ao crédito, por exemplo, para investimento, etc, etc. E quando falamos dessa dimensão, o Estado tem um papel fundamental, evidentemente, mas a sociedade moçambicana, o cidadão também tem um papel acrescido nisso. É isso mesmo que eu queria. E é importante que, como diz o ditado, surge de ambular. As pessoas têm que parar de dormir. As pessoas dormem muito. E ficam muito nas redes sociais, por exemplo. Se as pessoas olhassem a rede social como uma ferramenta para a capitalização dos seus talentos, dizer comigo mesmo, eu entro nesta rede social, eu evidentemente tenho que encontrar aqui alguma oportunidade. Com que negócio eu posso propagar através da rede social? Qual é o negócio que posso propagar através da rede social e que facilmente os meus amigos possam fazer like, possam fazer partilha desta mesma informação?
ok? Então, é importante que comecemos a potencializar ou comecemos nas coisas que aparentemente servem para a nossa diversão, que encontremos nessas coisas uma ocasião, uma oportunidade de geração ou uma ocasião para geração de oportunidades, ok? E, evidentemente, o Estado também tem que sair da posição passiva. Nós temos, por um lado, um Estado na posição passiva e considerando o fato do Estado ser o tal bonus pater família, ou seja, o bom pai de família. O Estado é o modelo de um bom pai de família, ou seja, é aquele que responde pelas necessidades do seu filho. O seu filho está com fome, tem que dar de comer. Então, o que é a fome de um filho? É a educação. O que é a fome de um filho? É uma educação com qualidade. O que é a fome de um filho? É a falta de trabalho. O que é um filho acordar? Só fica em casa. Só esbanja os pequenos ou escassos recursos que o pai dispõe. Okay? Então, o Estado, como na qualidade de bonus pater família, que é uma expressão latina, significa bom pai de família, bom cuidador de família, tem que assumir um papel, o verdadeiro papel de pai. Oliveira, e o filho tem que assumir o verdadeiro papel de filho. Não estamos a olhar muito para a questão ou atirar muito a bola para o outro lado, né? Como se diz, os jovens têm a oportunidade de trazer a transformação e até não estamos a tirar muita culpa para o próprio Estado e deixar de ser os próprios jovens a levantarem para fazer algo diferente. Iram, também podes comentar um bocado acerca disso? Sim, pois é que mesmo se o Estado está tendo um papel passivo, nós, como parte da sociedade, nós podemos formar uma sociedade civil e trazer a mudança de baixo para cima. É que mesmo por parte da educação, não é só o Estado que tem que disponibilizar os recursos, mas também dentro da casa, os pais devem ensinar os filhos que a educação é muito importante, principalmente para as mulheres. O que é que nós vemos na nossa sociedade? Como pode dizer que quase metade da população é, como é que se fala? Uneducated? Analfabeta. Analfabeta. É que é do jeito como eles educam os filhos. Se vês que um pai tem uma filha e um filho, eles sempre ensinam ao rapaz que ele tem que estudar e trabalhar e ele é que vai ser o homem da família. E para a mulher dizem, não precisas de estudar, não precisas fazer nada, porque no fim vais ficar em casa a cuidar da família e dos filhos. Então, elas, desde criança, desde pequenas, já têm essa mentalidade. Por isso mesmo as mulheres não estão independentes o suficiente para poderem trazer alguma mudança. Por mais que tenham ideias de como melhorar o país ou como ensinar os seus filhos, elas não têm essa capacidade porque já foram educadas para ter um certo pensamento. E mesmo se o Estado é passivo também desse lado a sensibilizar a população, tem várias ONGs, tem vários jovens que eles podem formar um grupo e associações. Formar associações e ir ter com as pessoas, visitá-los em casa, explicar-lhes isso, porque eles também já... Há várias pessoas que não têm acesso à televisão ou mesmo a redes sociais e não têm dinheiro suficiente para poder comprar um jornal ou o quê. Então, é sempre bom nós também temos essa liderança e irmos ter com eles, explicar-lhes isso. Ok, muito bem. E desculpa, só para pode reiterar o posicionamento. Acima de tudo, é importante o diálogo. Assim como numa família exige-se que haja diálogo entre pai e filho, o Estado também tem que dialogar com os seus filhos, que são os próprios cidadãos, procurar saber quais são as ansiedades, quais são as preocupações, o que é que aflige os seus próprios filhos. Mas, como reiterava no início, ou como fazia referência no início, o filho, evidentemente, tem esse papel, e por isso eu dizia, tem que assumir uma postura crítica, uma crítica ativa, no sentido de deixar de simplesmente falar, simplesmente basear-se em discursos apenas, mas partir de coisas concretas, através de trabalho, através de iniciativa, investigar o que é que pode melhorar a sua vida, a vida da comunidade, porque a liderança é isso. O jovem é chamado a ser líder, e a visão de liderança está necessariamente
em ajudar o outro, em erguer os outros, também em também catapultar as ideias, assim como hoje estamos a fazer, catapultamos de alguma forma a ideia da juventude no sentido de, ei, acordem, façam alguma coisa, porque não se pode mais dormir. Exato. É hora da mudança, é hora de injetar, de inserir mudanças dentro da sociedade. Então, é um desafio para todos. É uma culpa partilhada. A culpa aqui não mora solteira. Ok, muito bem. Vamos, deste modo, ter um pequeno intervalo. Fique desse lado e nós voltamos já. Ok, muito bem. Voltamos aqui ao debate com a Iram e o Oliveira. Sabemos e nós estivemos a discutir no primeiro bloco sobre essa questão de trazer mudanças e ser mais ativos e ser mais criativos. E agora eu queria perguntar se vocês concordam que os jovens estão prontos para assumirem essa liderança, se eles estão prontos hoje em dia como jovens para assumir posições de liderança e eles estão dispostos, acima de tudo, em conduzir e têm o conhecimento, as habilidades suficientes para conduzir os destinos do país? Os jovens hoje em dia têm essa capacidade de liderança. Como temos visto, tem vários jovens na nossa sociedade que já fundaram as suas próprias empresas, isso tudo dentro dos 30 anos de idade. E também tem vários jovens que, como eles não conseguem aplicar as suas incentivas logo no início, então preferem se formar em associações ou grupos em que, em conjunto, eles conseguem trabalhar ativamente em cumprir os seus objetivos. Exato. Perfeito. Eu diria sim, eu diria não. Eu diria sim. Por quê? Porque, acima de tudo, o que marca a liderança é a atitude. É a atitude. O que faz leão, o rei da selva, é a sua atitude. O leão, quando vê elefante, o que lhe aparece na mente é lanche, comida, refeição. Ele vê, tem essa atitude e parte para a ação. E nós estamos numa sociedade em que as pessoas, de alguma forma, acomodam-se com o absentismo. Absentismo é a cultura de não trabalho, de falta de trabalho. As pessoas parece que habituam-se e gostam desse ritmo. E nós já até encontramos instituições que, mesmo antes das 15h30, as pessoas largam as instituições, fecham as instituições. Nós, às vezes, faço uma abordagem, eu na qualidade de advogado, tenho notado isso até em tribunais. Nós vemos, antes das 15h30, quando estamos a tratar de um aspecto fundamental, justiça. Justiça. Então, a atitude, acima de tudo, é o que determina ou é condimento da nossa liderança. E quanto mais atitude tivermos na nossa vida e quanto mais pusermos em prática a atitude, mais será o grau, o nível da nossa liderança. Porque a atitude há de ser proporcional. O nível da atitude tem que ser proporcional ao grau da nossa liderança, porque liderança depois tem níveis. Você percebe que esse nível de liderança é outro nível, high level. Então, esse nível que nós precisamos, uma liderança mais ousada, ok? Uma liderança ousada, uma liderança em que nós queremos e ficamos convictos de que temos que tomar dianteira das coisas. Temos que tomar dianteira porque o futuro, feliz ou infelizmente, está nas nossas mãos. O destino desta nação, deste país, está nas nossas mãos. E o que é que significa estar nas mãos? Significa que temos que pôr em prática as iniciativas, todas as iniciativas possíveis e imaginárias para levar a cabo o destino deste país. E mais, eu penso que é momento de começarmos a formular soluções, propostas sobre a governação, sobre a justiça. E como é que formulamos propostas sobre a governação, sobre a justiça? É através da pesquisa. E por isso eu sou apaixonadíssimo pela pesquisa, pela investigação, porque isto é que dita o futuro de um país, o futuro de uma nação. E o nível, a qualidade da pesquisa, a qualidade e a quantidade da pesquisa vai também ser proporcional à qualidade do desenvolvimento de uma nação. Mas
Não achas que essa liderança já está a ser incentivada pelas várias incubadoras que estamos a ter cá no país? Perfeito! Eu reconheço profundamente o trabalho das incubadoras e é um trabalho meritório, meritocrático. Eles têm toda uma salva de palmas pelo trabalho que têm vindo a fazer, mas ainda não é suficiente. Temos que reconhecer. Nós somos mais de 25 milhões de habitantes. E o trabalho, muitas vezes, redunda-se ou é feito, é circunscrito nas capitais. Isso é uma realidade. E o país não é feito de capital, o país não é feito de luz. O país é feito de escuridão. Escuridão, sem energia. Grosso do país não tem energia. Então, é preciso reconhecer esta realidade como uma realidade social e a partir desta começamos a formular soluções. E as universidades têm um papel fundamentalíssimo. E a universidade, eu escrevi um artigo em 2014 intitulado A Construção da Nova Universidade, um contributo sobre a paradigmaticidade da Universidade Perfeita, ou seja, a universidade sair do seu perípatos, do seu campo, ir às comunidades, ir às zonas recônditas e ativar o pensamento, ativar a ciência nas pessoas e dar oportunidade às pessoas de formular também soluções e apresentar a própria universidade, porque nem sempre a universidade apresenta as soluções mais adequadas. Exato. E quanto também à questão de formulação de leis e participação também eleitoral, sentem que esses jovens estão dispostos ou assumem essa posição de querer participar para essa formulação de leis hoje em dia e que essas leis realmente refletem aquilo que são os objetivos, as visões dos jovens para o crescimento do país e eles sentem-se a dar o seu contributo, ou nesses órgãos executivos, a voz do jovem ou a voz dos jovens é refletida pelos nossos, por exemplo, pelos nossos parlamentares, é refletida essa voz dos jovens, esse anseio dos jovens na tomada de decisão e na mudança do país. Sentem que exatamente existe essa voz da juventude na criação de leis, por exemplo. Bom, da minha parte, o que eu noto da minha análise humilde sobre essa questão é que esse é um desafio até para os parlamentares. Os nossos parlamentares muitas vezes fazem passe de copo, de legislação estrangeira. E a questão de formação, de criação de leis está, em primeiro lugar, ligada à realidade social. Não se pode criar uma lei distanciada, desfasada da realidade social. A lei tem que estar em consonância, tem que ser produto da emanação social, ok? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, temos que investir seriamente na formação. Na formação, os que têm oportunidade de formar e formular leis, ou de reduzir a escrita, porque a lei tem que resultar da sociedade. O que é que nós fazemos quando criamos a lei? Só conformamos a lei à realidade social, ok? A partir da realidade social, nós criamos uma lei, ok? Ou seja, a semente de uma lei está na sociedade, a semente de uma lei está no povo, a semente de uma lei até está nas pessoas que nós chamamos de pessoas não esclarecidas, pessoas não estudadas. Aí está a semente da lei. E isto não está na consciência dos nossos parlamentares. Porque eles, antes de mais, eles correm para buscar outras leis, para dizer nós temos leis perfeitas, mas depois quando você faz um estudo comparado, depois vê este desafio. E é um desafio. Não são todas as leis, mas quando fazemos estudo comparado, às vezes temos estas constatações. Este é um aspecto. O outro desafio fundamental é investir seriamente na formação. Na formação, porque o parlamentar é normal que seja carpinteiro, é normal que seja pedreiro, é parlamentar, ele cria a lei, concorre para a aprovação da lei, ok? Na qualidade de representante do povo. Este parlamentar tem que ter assessores, tem que saber que precisa de um jurista ou de um advogado, precisa de um engenheiro, precisa de uma máquina de assessores. Precisa de uma máquina de assessores para fazer com que
a elaboração das leis, a criação das leis, não seja desfasada da realidade social. Precisa de antropólogos que conhecem a cultura, os que estudam, fazem pesquisa sobre a cultura moçambicana. Precisa de sociólogos, ou seja, precisamos a formação das leis. Quando falo da formação, não falo necessariamente da formação dos parlamentares, mas da máquina que assessora os parlamentares. A máquina que assessora os parlamentares tem que ser dotada de qualidades, de capacidades suficientes para permitir que estas leis, que sejam criadas hoje, amanhã não sejam um cancro para nós. As leis são criadas hoje, 2 dias ou 1 ano, 2 anos depois, essa mesma lei tem que ser reformulada, tem que ser, digamos, revogada. Com que razões, com que fundamentos? Essa lei foi recentemente aprovada. Então, esse é um desafio que tem que ser reconhecido. E isso passa necessariamente pelo reconhecimento. É preciso que as pessoas reconheçam isso. É preciso que haja diálogo, chamo diálogo e dialogicidade também com as comunidades, etc, etc. Isto é o que enriquece as nossas leis, porque a liderança, a governação não é feita por aqueles, porque aquele é minha voz. Aquele que está lá à frente é minha voz, ok? Enquanto minha voz tem que saber o que tem no meu coração, o que eu penso, o que eu falo, o que eu acho, o que eu idealizo sobre a política, sobre a governação, sobre a justiça, etc, etc. Bem, voltando à parte dos jovens, eu conheço vários jovens que gostariam de ver uma mudança, querem que as suas vozes sejam ouvidas pelo Parlamento. Só que essas não são, eles sentem muito receio mesmo de poder falar o que eles pensam e que tipo de leis eles acham que seria melhor para o nosso desenvolvimento. Mas isso não existe. E também isso deriva da parte que a nossa cultura, nós ainda temos a mentalidade que os mais velhos é que têm um pensamento muito melhor do que os jovens, mas as coisas já estão a mudar. Já estamos numa era de globalização, todos estão nas redes sociais, todos estão na internet, ficam procurando, então eles aprendem tudo. E nós sabemos o que nós precisamos para nós desenvolvermos. O que falta é um reconhecimento e para as pessoas ouvirem as nossas vozes. Exato. Ok. Muito bem. E esse reconhecimento tem que ser parte integrante, né? Podemos dizer assim. Mas os jovens em si, eu queria também refletir para essa área, como é que nós podemos conseguir ter maior espaço e como é que nós conseguimos, dizemos que não temos esse espaço para dizer realmente o que nós queremos e quais são as diretrizes, mas como é que nós podemos criar esse espaço? Iram. Bem, nós podemos criar plataformas digitais em que a comunidade está sempre a conversar, a debater sobre esses assuntos. Exato. E vemos que soluções que podemos implementar. E se essas soluções não atingem ao Parlamento, nós podemos tentar fazer o lobbying do nosso lado e corremos atrás para ver se conseguimos implementar essas soluções e temos conversas com eles. Ok, muito bem. Vamos então a um curtíssimo intervalo, mas voltamos já. Obrigado. Retornamos então ao nosso debate sobre participação cívica dos jovens. E já estivemos a falar acerca da tomada de decisão dos jovens, estivemos a falar também do seu papel e queríamos refletir também nessa última parte em relação à própria organização dos jovens, como sendo muito importante que nós, como jovens, estejamos, acima de tudo, organizados e num movimento juvenil bem sustentado e sustentável com as diretrizes daquilo que nós queremos para o desenvolvimento do país, pois isso é importante também que os jovens apresentem uma determinada organização para que as suas vozes, acima de tudo, sejam ouvidas. E nesse último período que nós temos aqui para debater, eu queria saber de vós, Oliveira, sentem que os jovens estão bem organizados ou, digamos, temos
uma representatividade ou uma organização para conseguir, de certa forma, ir até aos tomadores de decisão e impor realmente as nossas vozes através dos movimentos associativos e mais outras organizações. Porque temos hoje em dia um movimento solene, um movimento de jovens que falam, temos um movimento que está a nascer agora na internet, através do Facebook e várias outras plataformas sociais de debate, em que existe lá muita expressão, em que existe muita participação, em que existe muita discussão acerca de diversos aspectos ligados ao desenvolvimento do país, como temos vindo. Então, Oliveira e Iram, sentem que esse é o movimento silencioso que está nas redes sociais, que debate e fala, tem a sua voz, é um movimento silencioso ou precisamos de criar um movimento mais aberto, um movimento mais consolidado dos jovens em termos de uma plataforma que pode ser dada como uma plataforma de realmente de expor as preocupações dos jovens e a sua inovação? Bom, da minha parte, o que eu percebo é as redes sociais são uma plataforma para a expressão das nossas ideias, são uma plataforma para, de alguma forma, de participação política, que não deixa de ser. É uma forma de participação política e elas são uma ferramenta fundamental para potencializarmos as nossas ideias, as nossas visões, os nossos talentos. Mas penso que precisamos de ir mais além. É importante partirmos para iniciativas mais organizadas, quer através de plataformas digitais, quer seja através de plataformas físicas, mas para iniciativas mais organizadas. O que é que isso significa? Não digo que temos que todo Moçambique, todo jovem moçambicano estar num único movimento e abraçar uma única causa. Não. Moçambique tem várias causas. Temos causas ambientais, temos causas sociais, temos causas culturais, temos causas de diversas facetas dentro da sociedade moçambicana. Então, é preciso, e é importante que, e quando eu fazia referência à importância de os jovens pararem e depois dessa paragem autodescobrirem-se sobre qual a visão, sobre qual é o dom, qual o seu talento, a partir daí vai investir, se for para investir, vai partir para uma ação concreta. Não mais vai fazer uma coisa porque os outros fazem, porque muitas vezes o que vemos é assim, as pessoas não potencializam ou não há exploração das suas potencialidades, dos seus talentos. Fazemos as coisas porque os outros fazem, estamos nesta engrenagem social viver porque os outros vivem. E é importante que as pessoas partam para iniciativas concretas, iniciativas ligadas às suas capacidades, às suas potencialidades, às suas habilidades. Porque não é possível que eu possa ser, digamos, que eu possa fazer de tudo ao mesmo tempo. Ou vou me inclinar para a área cultural, ou vou me inclinar... É verdade que há momentos que posso ser polivalente, mas eu tenho que primeiro me afirmar, desenvolver uma coisa, perceber que isto já está consolidada. Se for para tomar uma outra iniciativa, tomar depois de consolidar uma iniciativa. Não pegar isto, deixar pegar aquilo. Você é um jovem distraído. Quer pegar tudo e no final do dia pega nada. Então, é importante que o jovem pare e se concentre e a ideia de iniciativa conjunta é muito fundamental. De iniciativa mais organizada, mais coletiva. Isto permite que a minha ideia seja enriquecida pela ideia do outro. Ok? É a tal ideia do Ubuntu. Caminhar juntos, sonhar juntos, cair juntos para levantar juntos. Porque se você caminha junto, quando cai junto, ninguém pode ter dificuldade de levantar. Mas se está a caminhar com alguém, está a caminhar com mais alguém, num projeto, numa iniciativa, você vai ter enriquecimento de ideias. Vai ter... Então, isto é preciso as pessoas abrirem esta mente e conectar-se com pessoas certas. Porque não vale a pena ligar-se com uma pessoa porque é amigo, não vale a pena. É preciso conectar-se com a pessoa certa, ok? E é isso.
é importante que as pessoas assumam. E como descobrir a pessoa certa? A pessoa certa tem que se identificar com o teu projeto, tem que se identificar com a sua visão. Vocês, de alguma forma, têm que partilhar a mesma iniciativa, têm que partilhar a mesma visão. Senão, trata-se de um projeto bomba-relógio, que de alguma forma, a qualquer momento, a qualquer instante, pode explodir e pode cair por baixo, ok? Então, é preciso que haja esta iniciativa de se trabalhar conjuntamente, de se pensar conjuntamente, de se andar conjuntamente. Mas andar conjuntamente com pessoas certas. É como um casal, é como alguém que se casa com alguém que não é do seu coração, ou que é alguém que os santos, como se diz, como se fala que os santos não se cruzam. O que será qual é o futuro deste casal? Casa-se hoje e porque há algum interesse, há algum interesse, amanhã vai se divorciar. O destino deste casal é divórcio. Então, o destino desta iniciativa empreendedora é um colapso, é falhanço. Exato. Ira? Não, eu concordo com tudo que o Oliveira disse, mas estamos a ver alguns grupos a serem organizados, só que ainda estão silenciosos, pois é o início. Mas com o tempo, acredito que nós todos pesquisando e implementarmos mais as nossas ideias, vamos ter uma voz mais ativa na sociedade. Ok. Porque hoje temos as questões também ligadas à paz, que é uma questão muito essencial para o desenvolvimento dos países. Digamos, sem paz, nós não conseguimos autodesenvolver-se, não conseguimos criar iniciativas e, neste processo todo, a voz dos jovens tem que ser mais gritante para uma paz. E, para isso também, vocês concordam que nós precisamos de ter, como jovens, uma agenda ou uma agenda nacional dos jovens, ou uma diretriz dos jovens, ou uma disseminação dos jovens acerca daquilo que são os seus anseios, daquilo que são as suas visões para o futuro do país? Evidentemente, o futuro de uma nação, o futuro do país está na juventude, está na mocidade, está nas crianças, etc. Aí reside o futuro de uma nação. E a prosperidade deste futuro está necessariamente dependente. O sucesso deste futuro, está necessariamente dependente da formulação ou do reconhecimento das ideias, dos sonhos, das visões que a juventude tem. É preciso encimar esses sonhos, encimar essas visões, porque são visões para o futuro. Então, se tu ignoras a fonte do futuro, ou seja, onde detém-se as ideias para o brilho do futuro, tu estás a caminhar para um futuro de colapso. Então, é importante sim que haja esta formulação da agenda nacional, mas a partir do reconhecimento, ou seja, ao nível do topo, tem que haver reconhecimento da diversidade de opiniões, diversidade de ideias, diversidade de visões que os jovens têm, porque isto vai formar, vai compor o país. E, evidentemente, os jovens também têm que ser mais ousados. Eu falava de ousadia. Tem que haver um pouco mais de ousadia para a formulação de opiniões, para a formulação de ideias. Nós temos que ser capazes, temos que ser suficientemente organizados a ponto de reduzir a escrito as nossas visões, as nossas ideias, os nossos sonhos como juventude. E a partir daí... O reconhecimento que é importante, precisamos de mais uma partilha de informação, mais pesquisa cá no país, para todos os jovens e mesmo as crianças poderem ser educadas apropriadamente. E também precisamos de ter mais institutos educacionais e mais incentivos para a população pobre, mais incentivos para eles poderem ensinar aos seus filhos, tipo, se houver algum seguro, ou como nós normalmente ajudamos os agricultores, sempre há projetos a lhes incentivar, são entregados sementes, isso tudo. Por que não fazemos isso em base com a educação? Exato. E como tivemos a discutir, então exigem que os jovens hoje em dia tenham mais acesso à educação, tenham mais conhecimento para conseguir resolver os seus problemas e também tenham mais ousadia para conseguir levar a sua voz realmente para
os tomadores de decisão e para que eles sejam ouvidos. Disse pelo William Shakespeare que ser um grande homem é abraçar uma grande causa. E nós, como jovens, devemos abraçar essa grande causa que é Moçambique. Quer levar Moçambique além, quer levar Moçambique e tornar um país próspero acima de tudo. E isto tudo está na mão dos jovens. E hoje nós temos que assumir um compromisso e temos que levantar. Despeço-me assim do meu painel. Foi um prazer estar aqui convosco hoje e dialogar sobre este tema importante para o desenvolvimento dos jovens. E despeço-me de si, telespectador, que está a acompanhar-nos, na certeza de voltarmos a ver no grande fórum que é o Mosefo Young Leaders e termos mais oportunidade de continuar a partilhar e a explorar mais ideias com vista ao desenvolvimento sustentável de Moçambique. Muito obrigado.